Bom dia, Shalom. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja multiplicada na vida de cada um de nós. Amém? Passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração sobre a parábola do semeador. Louvado seja Deus. Ainda continuando, na parábola do semeador. E hoje nós vamos falar sobre a semente que caiu em boa terra. E a palavra que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e vou ler no versículo 8, onde fala que a semente que cair na boa terra. Diz assim a palavra do Senhor. E o que caiu em boa terra e deu frutos, que vingou e cresceu e produziu 30, 60 e a 100 por um. E no versículo 20 diz assim, que esses são os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, um 30, outros 60 e a outros 100 por um. E no versículo 9 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor, aleluia. Então, meus amados, esta parábola, Jesus, ele gostava de falar em parábolas para os seus discípulos, porque os discípulos iriam entender a palavra de Deus sobre parábolas, mas os outros não iam entender. Mas quem realmente tinha um coração bom, um coração inclinado à palavra de Deus, inclinado à vontade de Deus, esses iam ouvir e iam entender. Louvado seja Deus. E o que significa uma boa terra? Amados, a boa terra, no mundo secular, quando nós vamos fazer uma plantação, eu já morei no interior e eu via meu pai plantando, né? E também semeando a semente, cultivando, e ele tratava ali daquela terra, né? Ele passava o arado, passava adubo, para depois semear, né? Para depois pôr a semente sobre a terra, para a semente vir dar os frutos. Seria lá onde eu morava, existia variedades de plantações que meu pai plantava. Café já tinha a plantação de café que nunca acabava, né? Era muito difícil, pelo menos eu não via. Eu era pequena, mas já eram árvores, né? O cafezal era árvores já formadas. Mas ele plantava muito, era arroz, feijão, amendoim, milho, e variedades de semente. Agora tinha outras, tanto cafezal como frutas, né? Laranja, mexerica, todas essas coisas eram pomar, já eram árvores frutíferas que já existia, mas ele também semeava essas outras que eu falei. Então, para ele semear, ele ia tratar da terra, né? Ele ia tratar a terra, arar, passava o arado, depois passava adubo e semeava, né? E assim, sempre lá cultivando a semente, né? Louvado seja Deus. E na vida espiritual também é assim, meus queridos. Nós precisamos preparar o nosso coração, né? Deixar o nosso coração limpo, né? Limpo de amargura, de tristeza, de dores, porque o que mais o nosso adversário pensa, faz contra a nossa vida é nos deixar triste, nos deixar aborrecidos, nos deixar magoado. Então, isso são tudo sementes daninhas. O inimigo é quem faz isso em nosso coração, para que nós não tenhamos uma boa terra. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, pedimos ao Senhor que limpa nosso coração, que esquadrinha o nosso coração,
para que Ele cuida do nosso coração. Então, nós estamos cuidando do nosso coração, e o nosso coração é a boa terra, é a terra na Bíblia. Louvado seja Deus. O nosso coração significa a terra. Louvado seja Deus. Então, amados, nós precisamos cuidar do nosso coração, pedir que Deus esquadrinha nosso coração e arranca toda tristeza, toda dor, toda angústia, todo nervosismo, seja o que for que nós estejamos sentindo, toda soberba, todo orgulho. Isso impede a semente, que é a palavra de Deus, crescer em nosso coração, nascer, né? Também, né? Primeiramente nascer, para depois crescer, né? Porque se nosso coração tiver cheio de mágoa, empedrado, cheio de orgulho, como eu já falei nas outras parábolas, e com certeza a semente não vai produzir, né? Louvado seja Deus, não vai nascer e também não vai crescer e também não vai dar frutos para o Senhor. Então, por isso, nós precisamos sempre estar cultivando, preparando, guardando o nosso coração das maldades deste mundo, né? Louvado seja Deus. Então, o coração representa o coração humano, é, representa aquele que também cuida, limpa, né? Pede para Jesus limpar, porque nós mesmos não podemos, nós mesmos não conseguimos, mas quando nós pedimos para o Senhor Jesus, Jesus limpa, entra no meu coração, esquadrinha meu coração, vê se há algo mal, porque muitas vezes a gente nem sabe, né, que nosso coração está com algo ali impedindo a obra de Deus, impedindo que a semente da palavra do Senhor nasça em nosso coração. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós ficamos ali com aquela sementinha ali do mal que plantaram contra a nossa vida, e nós ficamos remoendo talvez mágoa, tristeza, dor, e nós costumamos cair a ficha muitas vezes. Mas quando nós oramos, pedimos para o Senhor Jesus que Ele esquadrinhe o nosso coração, Ele vai entrar, Ele vai limpar, Ele vai preparar a terra, porque somente Ele pode fazer isso, nós não podemos. Mas o Senhor pode, mas para isso nós também precisamos pedir a Ele, né, que Ele faça isso por nós. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele não é intruso. Satanás não, Satanás ele não é, Satanás ele é intruso. Qualquer coisa ele já está lançando uma seta contra as nossas vidas. Mas Jesus não, Jesus ele, ele não invade a nossa habitação, ele espera que nós pedimos a ele, né? Então, para que nós pedimos a ele, precisa tirar o orgulho, né, do nosso coração, porque muitas vezes a pessoa é tão orgulhosa que não pede nada para Jesus, acha que, né, ele já sabe tudo, e não é assim. Então, e quando a semente cai no coração, na terra, que é o coração do homem, então é aquele que está com o coração limpo, então ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai compreender a palavra de Deus, né? E vai também estar resultante em perseverança, né? Isso vai resultar em perseverança. Louvado seja Deus. E a frutificação espiritual e o solo, e vai ficar um solo fértil, o solo que é o nosso coração vai ficar fértil. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E vai ficar com o coração receptivo, né? Que representa que quem escuta a palavra com um coração honesto, com um coração quebrantado, e guardando, né? Pedindo para que Deus guarde a sua palavra em nosso coração. Como diz o salmista, guarda a palavra do Senhor no meu coração para que eu não peque contra o Senhor, né? Louvado seja Deus. E aí vai ter frutificação, né? Vai ter frutificação porque a boa terra não apenas ouve a palavra do Senhor, mas ela também produz os frutos, né? Louvado seja Deus. E obras da santificação, do amor, né? Louvado seja Deus. E para isso também nós precisamos ser perseverante, né? Nós precisamos perseverar. É diferente dos solos superficiais. A boa terra retém a palavra
e persevera, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações. Nós somos perseverantes, louvado seja Deus. E nós precisamos entender, né? Compreender o reino de Deus e desapegar dos cuidados deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos um personagem na Bíblia, um personagem que ele foi muito rico e próspero, né? Isaac, né? Ele foi um homem um dos mais ricos da Bíblia, porque ele obedecia a Deus e ele tinha a bênção de Deus. A bênção de Abraão estava sobre Isaac, né? Louvado seja Deus. Então ele continuou perseverando, continuou com a bênção de Abraão sobre a sua vida. E no livro de Gênesis 26, fala assim: E semeou Isaac naquela terra mesma, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, porque Deus era com ele, né? A bênção de Deus era com a vida de Isaac. Assim como a bênção de Abraão estava sobre Abraão, também foi para Isaac, que era filho de Abraão. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a bênção do Senhor, para nós sermos uma pessoa próspera, nós precisamos ter visão, né? Nós precisamos ter a bênção, primeiramente a bênção do Senhor, né? E a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, né? Louvado seja Deus. E se nós estamos num lugar que existe dores, a bênção do Senhor não está naquele lugar, mas está na nossa vida. E nós precisamos entender o trabalhar de Deus e sair de certos lugares, né? Louvado seja Deus, para que a bênção de Deus continue em nossas vidas. Porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas e não sobre o lugar em que nós estamos. Porque Isaac, onde ele ia, a bênção de Deus ia com ele. Que até os filisteus, né, invejavam de Isaac, que expulsavam Isaac daquele lugar, né? Por quê? Porque tinha muita inveja. E nós que servimos a Deus, nós precisamos saber lidar com os invejosos, né? Louvado seja Deus. E Isaac, ele, quando via que o povo invejava dele, ele deixava lá, né, para os filisteus e saía, só que o poço fechava, né? A bênção que tinha sobre a vida de Isaac, ele abria poços. Ele ia no deserto e abria poços onde ninguém via, ninguém entendia, mas Isaac estava sobre a bênção de Deus, aonde ele era uma pessoa visionária, ele tinha visão de Deus. E Deus falava, faz aqui, ele fazia e nascia água. Abria o poço e nascia água. E os filisteus invejavam, ia lá e queria tomar a bênção de Isaac. E Isaac brigava? Não, Isaac seguia a sua vida, porque sabia que a bênção de Deus estava sobre ele e não sobre aquele lugar. Então ele não brigava. Ele deixava ali aquele poço aberto para os filisteus tomarem água. E ele saía, ia para outro lugar. Louvado seja Deus. Assim é a nossa vida. Quando nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós temos o nosso coração segundo o coração de Deus, com certeza nós vamos sermos abençoados, prósperos nessa terra. E aquele que tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas, como diz aqui no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e não somente ser ouvinte, mas também nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a mensagem principal é que a boa terra é um coração preparado para produzir bons frutos e frutos da vida eterna. Louvado seja Deus. É lindo demais, né? Nós precisamos ter um coração bom, preparado para colher a semente do Senhor e também preparado para produzir os frutos do Senhor. Louvado seja Deus. Esse Deus é lindo, maravilhoso e é muito bom nós servirmos ao Senhor. E a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Se você está num lugar que está te trazendo dor na sua vida, tenha certeza que Deus não está naquele lugar e quer que você saia e deixa Deus trabalhar, porque onde você for, Deus estará conosco. Onde nós formos, quando nós temos um coração obediente a Deus, aonde nós for, a bênção vai nos acompanhar. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor, mediante a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não volta para nós vazia. Quero te louvar, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, que neste dia, Pai, esta palavra possa encontrar corações preparados para ouvir a Tua palavra, que venha cair numa boa terra, Senhor, e também venha produzir frutos, ó Deus. Frutos, como diz a Tua palavra, um 30, outro 60 e outro a 100 por um, Pai amado. Ó Pai querido, Pai santo, muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Oh, Pai querido, Pai santo, fica conosco, fica com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e shalom. Glória a Deus.